Mais um Expandcast começando e hoje nós vamos falar de gestão financeira. Mas calma. Se você tá aí, tem uma empresa, nós vamos falar aqui em tecnologia em gestão financeira. Pois é, nós trazemos aqui hoje, ele, o Gustavo Kirten Sergipano, o homem por trás do sistema OMIE, o sistema da nova geração. Pessoal, eu resolvi problemas de gestão da minha empresa com o sistema OMIE, com o meu amigo Alexandre Matos. Pois é, ele me ajudou a melhorar essa gestão, porque eu tinha um gargalo, tá, na minha empresa, e contratar o OMIE resolveu o meu problema, porque muitas vezes as empresas, como a minha, né, tinha essas questões e eu mesmo fui lá e resolvi, porque o OMIE ele traz toda a tecnologia ao seu favor. Não é isso mesmo, Alexandre? Correto, Saulo. Prazer estar aqui mais uma vez, né? Tudo meu amigo. Vou receber você aqui. Além das sextas-feiras nesse lugar maravilhoso, né? Pois é, agora fazer hoje fim de tarde, normalmente é pela manhã, né? E falar um pouquinho da nossa experiência com os nossos clientes, com os nossos parceiros. Falar um pouquinho sobre por que essa mudança de trabalhar com o OMIE, já que eu vinha de uma academia, né, na faculdade. Sim. Né, e aí é bom porque eu revisito alguns alunos em empresas aqui no mercado sergipano. Até porque a sua carreira, você não começou com o OMIE, né, na área de tecnologia. A sua carreira vem lá de trás. Isso. Né? E eu queria que você contasse pra gente como foi que ela começou e como você chegou até aqui. Que bom. Na verdade, o início da minha vida profissional como estagiário de banco, cooperativa de crédito. Então, eu comecei na Unicred, que hoje é Sicredi aqui no estado, certo, né? Conhecendo essa parte financeira e trabalhando isso no segundo compromisso meu, que foi com a faculdade. Tá. Depois que eu me formei, fiz pós-graduação, fui buscar o mestrado, consegui uma oportunidade de docência ainda sem o mestrado, né? E assim, academia, como dizia um amigo nosso, Vinícius Nejaim, é uma cachaça, né? Você vai bebendo aos pouquinhos e quer beber todo dia, e o bom é que você gera conhecimento, e o conhecimento que a gente gerou nos últimos 15 anos que eu lecionei, né? E mais 15 anos, mais ou menos, de 12, que teve épocas que eu estava no banco e na faculdade, né? Falando de gestão financeira, né? E conhecendo casos e aplicando esses casos, né? Então, essa é a trajetória que eu trouxe para a OMIE, né? E aí a gente vira a chave novamente. Na saída da faculdade, pensei em empreender. Veio primeiro o empreendimento nosso, que foi a certificadora, a certificação digital, sim, né? Que hoje a gente atende não só Sergipe e Alagoas. E numa análise que eu fiz junto com o Sebrae, aquela história, né? Tem conhecimento, mas busca cada vez mais conhecer, né? Com pessoas que possam lhe ajudar. Tem uma frase muito boa que diz assim: quem não senta para ensinar não pode levantar para aprender, né? Correto. E é sobre isso, né? Uhum. Então, assim, buscando consultoria no Sebrae, nós vimos que a gente estava trabalhando em cima de um produto só, um serviço só, que era o certificado digital. Então, uma coisa que eu aprendi é o seguinte: você conhece seu mercado, né? Então, fomos no mercado buscar algo que tinha a ver com contabilidade, com gestão, né? E encontramos a OMIE. Na época, era um sistema de gestão que vinha com proposta diferente, né? Tem um jargão que diz o seguinte: não é um dinossauro, você não precisa ter um sistema complexo. A gente atende de MEI até indústrias. Então, assim, o que me chama a atenção, já fazendo um paralelo aqui, viu? Desculpa te interromper, Alexandre. O que me chama muita atenção do OMIE é ele ser descomplicado. Correto. Ele é um sistema muito intuitivo, né? E, inclusive, o tema hoje é gestão financeira descomplicada, né? Ele é muito intuitivo. Você não precisa fazer um curso para poder trabalhar com ele. É muito simples. Uhum. O que a gente viu lá no Sebrae? Que muitas empresas queriam um sistema para emitir nota fiscal. Nota fiscal de serviço, nota fiscal do consumidor, né? E a OMIE não entrega só a nota fiscal. Na verdade, isso é uma obrigatoriedade. A gente entrega, né, o entendimento da empresa, o que hoje chama de forma de compliance. Então, assim, a OMIE também não é só um software financeiro, né? É uma RP. E o que seria isso? Entende a empresa desde a entrada do processo de compra dela até
é o primeiro valor, que é a conciliação bancária, né? E aí começam os diferenciais. A gente organiza a empresa para entregar isso para aquele profissional que vai ajudar a empresa. Então, assim, qual é o melhor dos mundos? Um contador, e se a empresa precisar de consultoria, um consultor ajudando o processo. Perfeito. Você vai ver que a empresa ela destrava rapidamente e cresce em exponencial. Sim, não tenho dúvida. Uhum. Não tenho dúvida. Você tem um bom contador para poder te ajudar. E um bom contador que tenha o OMIE Uhum. como parceiro, maravilhoso. Isso aí. Então, assim, o nosso objetivo, quando nós visualizamos a OMIE no mercado sergipano, então, assim, a gente entrega valor não só para o cliente, mas para o contador, né? E a gente arruma uma empresa para que o contador ajude essa empresa. Me conta uma coisa, Alexandre, pra gente, voltando um pouquinho aqui. Você saiu da faculdade. Correto. E o que te fez, tá? Que te levou até o OMIE? Porque simplesmente não caiu do seu colo. Alguma coisa deve ter lhe atraído, Então, né? Você tem uma bagagem muito grande aí no segmento empresarial, uhum. como gestão, né, na área financeira e tudo mais. Você foi coordenador de várias faculdades de renome aqui. Não foi do nada. Correto. Na verdade, o que acontecia? A gente fizemos cursos com relação à consultoria, no próprio Conselho Regional de Administração, no FIA, né? E aí, a veia do empreendedorismo, ela bateu novamente a porta. A minha família é uma família que vem de empresas, né? E a gente trouxe a primeira empresa, que era algo inovador na época, era a certificação digital. E naquela necessidade de trazer mais algo novo, que aí começou com, naquela época, há 7, 8 anos atrás, um sistema de emitir nota fiscal de forma simples. Lógico que a OMI não é só isso, mas partiu daí. Então aí, hoje a gente tem a OMIE hoje com consultores aqui no estado, atendendo o estado de Sergipe e de Alagoas. Então partiu de uma dor de mercado. Uma dor da nossa empresa. Eu estava concentrado em um único serviço, certificado digital. Ah, entendi. Uma dor da sua empresa. Isso. Que te fez enxergar o OMIE como diferencial. E aí é aquela história, né? As pessoas dizem o seguinte: você tem que empreender o que você conhece. Então, se eu já tinha um mercado de contabilidade, conhecia alguns contadores, né? Trago um produto diferenciado para este mercado, né? Então, só para você ter ideia, eu não bato em porta de empresas. Eu busco contabilidades parceiras e consultores parceiros. Esse é o nosso negócio. E aí eu vou trabalhando a carteira junto com ele. E assim, faz muito sentido, né? Porque quando o contador ele entende, você como parceiro, ele acaba gerando um valor muito grande para o cliente dele. Correto. Né? E o que acontece? Os empresários, de uma certa forma, têm que entender, esse é o principal desafio hoje, que eu entendo da OMIE, é o comportamento. O comportamento do empresário entende o contador como alguém que entrega o DAS, né, as obrigações, mas não é um profissional consultivo, não é vírgula. A gente vem trabalhando isso para que em Sergipe cada vez mais nós, né, temos parceiros de destaque. Então, assim, o que eu digo para você? A gente tem muito o que fazer. O empresário ele vê o contador muito como uma obrigação. Isso. Eu pago porque eu tenho que pagar mesmo, ele tem que fazer os meus tributos lá, eu não sei fazer, mas não precisa ser assim, né? E você conhece um pouco disso, né? Com certeza. Na sua família você tem esses exemplos. Então, assim, esse é o nosso propósito hoje. É trazer o contador para o nosso ecossistema, mostrar que nós ajudamos o cliente dele. Então, vocês contadores que estão nos assistindo, você procure. No final desse episódio, nós vamos colocar aqui os contatos. Correto. E, por favor, ligue para o Alexandre, que vai ser a melhor parceria que você pode fazer, trazendo mais valor para o seu cliente. São dois pontos importantes, né, que normalmente as pessoas não entendem o nosso propósito. Primeiro, nosso sistema de gestão é um sistema de gestão, não é um sistema contábil. Então, a primeira dúvida, né, eu vou ajudar a empresa. Perfeito. Consequentemente, o nosso sistema tem integração com o sistema contábil para que o contador, né, seja o profissional que vai ajudar o processo dele, né, na parte tributária, na parte contábil e aí por diante. E é o melhor mundo, porque assim, vamos pensar comigo. O sistema, ele já faz ali o compliance ali
levando todas as informações para o contador. Onde é que você empresário, ganha nisso? Primeiro, confiabilidade da informação. Correto. Uhum. Quanto menos a informação, eu sou da área TI, eu sei, quanto menos a informação passar por mãos humanas, menos erro ela vai ter. Correto. Segundo ponto, agilidade. Agilidade. E a informação vem, né, de uma forma mais facilitada, o contador ele consegue processar e aprontar, né, e lhe dar um resultado muito mais rápido. Correto. Inclusive lhe ajudando a gerenciar, a administrar a sua empresa. Tomar decisões mais assertivas. O empresário, eu acho que falta muito o empresário entender isso. Como ele pode utilizar mais o contador, como ele pode utilizar mais as ferramentas de gestão para facilitar o trabalho dele, para ter mais assertividade no mercado, inclusive ser um melhor concorrente, ganhar concorrências. Entender seu mercado cada vez mais. Assim, o empresário, ele conhece o seu mercado, tá? Mas ele não conhece o seu mercado em números. Então, a gente transforma, né, tudo em números, né? Então, assim, a OMIE vem com essa solução. Por exemplo, eu comprei uma mercadoria. Essa mercadoria, né, ela vem com essa nota. O sistema automaticamente já captura essa nota, você já faz o processo de entrada na sua empresa e já lança a forma de pagamento. Então, assim, você já ajuda o processo de compra e o financeiro. Já deixa disponível para prestar um serviço ou gerar a venda de um produto. E essa venda do produto também, né, na saída da nota, na forma do pagamento, né, já ajuda se esse pagamento é à vista, é a prazo, via boleto, via Pix, que é usado muito hoje, né, e o retorno do banco. Então, veja, eu começo a entender a empresa, o processo da empresa em números. E qual é o desafio que a gente tem? Primeiro, será que a empresa conhece os seus processos? Ou aquele processo na cabeça só do empresário? Ou de poucos? Né? Então, primeiro desafio, os processos as pessoas conhecem. Segundo, as pessoas sabem o que fazem. Né? Então, assim, botar as pessoas certas. E aí, a gente vem com a cereja do bolo, né? Arrumando esse processo com a tecnologia da OMIE, né? E trazendo o profissional que entende a empresa em números, o contador. Desde que ele tenha um perfil de contador consultor. Sim. Então, o nosso desafio, se você me perguntar, nesses últimos 7 anos, primeiro, mudar o pensamento do contador. Valorizar cada vez mais um profissional que o pessoal, né, como eu tenho acesso às faculdades, me chamam para conversar com os alunos de último ano, e aí, não, você quer fazer o quê? Concurso. Por que você não quer empreender no mercado contábil? E hoje já tem essa mudança. Lógico que a turma jovem já vê as novas tecnologias, né? Sim. Por exemplo, por que o software tem que ter um servidor e não pode ser na nuvem? Perfeito. Né? Hoje você tem os bancos tradicionais e os bancos digitais. As fintechs. As fintechs. O desafio que a OMIE lançou agora em 2024 é um contador trabalhar com 100 empresas. É possível? Sim. A gente tem prova disso no mercado da Bahia. Aqui nós temos clientes que já têm um indicador próximo de 60, 80 clientes para um contador. Agora, você tem que pensar, você tem que se planejar. Sim. Qual o seu segmento que você vai atuar? Qual é o seu processo? Até no escritório contábil tem que ter esse processo. Muitas vezes nichar é a melhor opção. Isso aí. Então, assim, a gente tem muito que trabalhar ainda, tá? Em último dado, são mais de 1.300 empresas contábeis aqui no estado. Estou na dúvida se são empresas e CPFs, tá? Com registro. Então, assim, tem muita coisa. Sim. Falando disso, Alexandre, quais os principais desafios que você enfrenta, tá? Para a implantação do OMIE no mercado? Quais são os principais ainda desafios? Quais as principais barreiras que você ainda tem? Beleza. Na verdade, o que é que acontece hoje? A gente busca entender as dores, algumas dores, e mostrar que a ferramenta vai, né, de uma certa forma, transformar essa dor em uma solução. E o maior desafio hoje é comportamento. Então, assim, o dono quer, mas o colaborador não implanta. Só para você ter ideia, o desafio que a gente passa para o empresário, o empreendedor, como você queira chamar, é o seguinte, que a gente entrega o primeiro valor em 30 dias. Qual seria ele? A conciliação bancária. Pega o banco de maior movimento,
faz a conciliação. Em termos seria o quê? Contas a pagar, contas a receber, né? Faz esse planejamento na hora que você importa ou tem integração com o banco, essa conciliação aconteça. Que deve acontecer todo dia. Dependendo da empresa, não é necessário todo dia. O pessoal deixa 3, 4, 5 dias, depende do seu porte e como está a sua empresa. Mas assim, a regra é diariamente. E isso é uma coisa natural, que muitas empresas não têm. A campanha da OMIE esse ano, a última campanha... Muitas empresas, você está sendo assim... Você ainda está sendo bonzinho. Uhum. A maioria das empresas não fazem isso. A grande maioria das empresas não fazem isso. Então, o que acontece? É uma informação que ele tem depois que o fato aconteceu. E o nosso objetivo é o quê? Você se planejar para executar. Antecipar. Isso é princípio. Antecipar. Eu não sei se você sabe, Alexandre, o Expandir, quando se tornou uma empresa e precisou se tornar uma empresa, hoje o Expandir, para você que não sabe, o Expandir ele é uma empresa de educação. Ele ensina empresários a praticarem o network. Ele promove eventos praticando esse network e gerando negócio, né? Gerando habilidades nesse empresário. Enfim, o Expandir, ele, quando precisou, ele buscou o OMIE justamente, Alexandre, com esse pensamento. Hoje, o banco que o Expandir trabalha é o do OMIE, parceiro do OMIE. OMIE Cash. O OMIE Cash. É um banco né? digital que está na ferramenta, tá? Perfeito. E o que é que isso me facilita? Todos os boletos gerados do Expandir, ou Pix, né? Que a gente pode gerar Pix também, já entra conciliado no meu financeiro. Correto. Isso foi uma opção que eu tive para facilitar a minha gestão. No lugar de eu contratar uma pessoa, eu utilizei sem custo, inclusive, porque não cobra nada, né? Para que eu faça essa opção dentro do OMIE, a opção do OMIE Cash. O segundo ponto, nós, como empresa, e nós afiliamos membros, nós temos um contrato. E aí o OMIE vem com a outra inovação, que é a loja. O OMIE Store, né? Correto. Que nós fomos buscar e temos um parceiro da OMIE que hoje trabalha junto com o OMIE, e a gente fez o quê? Todos os contratos são geridos pela plataforma. Correto. Eu subo, olha como isso é importante. Eu deixei de contratar 2 pessoas para minha empresa, para o Expandir, e hoje trabalho só com o OMIE, com um custo lá embaixo. Um custo que seria até irrisório em termos de 2 contratações. Então, tudo que a gente faz dentro da plataforma, né, é rápido, é intuitivo, gera resultado. Eu não preciso ficar conciliando, buscando, inclusive o painel do contador configurado, que já vai para a contabilidade. Já resolve o nosso problema ali, né? Resolve o problema da maioria das empresas. Olha aí o entendimento, né? Você como empresário, você tem um contador consultor e você conhece todo o potencial que o nosso ecossistema vem trabalhando. Então vamos pensar um pouquinho do que você falou. Eu uso um contrato, tá? O que é que a OMIE entrega? Entrega uma API aberta, quer dizer, a minha porta é aberta para se comunicar com a porta de outros aplicativos. É o que nós temos de mais moderno, tá? É o que eu dou exemplo ao empresário. Eu lhe dou comparativo, um celular. Mas claro, garantindo toda a segurança. Segurança. Eu como da área TI, da área de segurança, já fui, inclusive de segurança, já tive ali, numa vida passada, né? Eu já fui programador. Eu, por curiosidade, você já me passou essa API, que é uma das APIs mais bem documentadas que eu já vi. Okay. Então, qualquer programador que tenha expertise, ele consegue desenvolver e utilizar as informações do OMIE, claro, com toda a segurança, né? Fazendo login senha, autenticação, com criptografia, com tudo, né, que o mercado oferece em relação a isso. É bom que deixe claro isso aqui. Isso. Né?
Porque você falou uma API aberta, mas é aberta para aquele aplicativo Exatamente. dentro de uma chave secreta. Então, assim, Exato. trabalhando no seu exemplo, esse é um ponto. Quer dizer, eu não travo o seu crescimento, você não fica dependente de mim. Perfeito. E a gente, de uma certa forma, tem a loja de aplicativos da Omni, como você colocou, mas tem empresas aqui no mercado sergipano que sentam e a gente mostra como é que pode fazer com os nossos clientes e desenvolvendo o nosso estado. Isso é um ponto. Segundo ponto que você falou, a área financeira. Você escolheu o OmniCash pela facilidade, mas assim, a gente deixa o cliente bem à vontade. Tá? Normalmente, quando o cliente ele nos convida para fazer uma apresentação e conhecer conhecer a Omni, né, muitas vezes sugerido pelo seu contador, né, uma das dores que vem frequente é o financeiro, a conciliação financeira. E eu pergunto quais são os bancos que ele opera e digo, ó, banco A acontece dessa forma, banco do B acontece dessa forma e veja aquela que faz mais sentido para você, tá? Então, assim, se eu trabalho com relacionamento com o banco e preciso ter uma carteira de boletagem lá, então eu não amarro ao processo do banco digital que está dentro da nossa plataforma. Perfeito. Tá? Então, assim, é um segundo banco. Um segundo ponto. E o terceiro ponto que é a nossa veia, né? A raiz. A gente arruma a sua empresa para que o contador, né, venha conversar com você para entender a sua empresa em números e trabalhar as possibilidades de planejamento tributário, né? Lhe indicar um profissional de planejamento estratégico, destravar a sua empresa para crescimento, que é o nosso jargão hoje, né? Quais são as oportunidades que você tem? Porque o empresário, ele conhece muito o seu negócio, só que ele não consegue trabalhar isso em números. Sim. Né? E aí é onde esse profissional, ele é importantíssimo no processo de destravamento. E quando o profissional, o empresário, ele não conhece em números, ele é mais frágil no mercado. Concorda comigo? Concordo. Ele tem uma fragilidade ali que se ele não conhece a realidade dele, qualquer coisa que possa acontecer, alguma adversidade, pode inclusive levar ele à falência. Ele vai no achismo, né? E a ideia é não ele sair do achismo. Ele vai num processo que está lá na administração. Planejar para que você execute e controle da melhor forma possível. Eu já vi empresas que precificam conforme o concorrente. E aí você fica limitado ao seu concorrente. Perfeito. Né? E assim, essa é a nossa proposta hoje com a OMIE. E o que é que a gente vê de tendências, né? Eu acho que é uma pergunta aí que está no seu caderno. Eu ia te perguntar agora como é que você vê essa evolução desse setor, tá? Para os próximos anos, né? Quais as mudanças que você vê? Entrega o ouro aqui a gente, eu sei que você sabe. Eu sei que você tá sabendo aí de alguma coisa. Entrega o ouro aí pra gente. Veja, a gente vem estudando cada vez mais. Não é porque eu ainda tenho a veia da academia, tá? A própria OMI, ela disponibiliza uma UC, uma universidade corporativa, para que o próprio empresário e sua equipe cresça. Cada vez mais conheça a plataforma e as tendências, porque toda semana tem novidade. Tá? Toda semana a regulamentação muda por algum segmento. Não é à toa que a OMI é um dos unicórnios, né? Sim. O que seria um unicórnio? Você quer explicar? Não, explique pra gente aí. Os unicórnios são empresas, né, do segmento de tecnologia que chegaram aí a 1 bilhão, né? O valuation da empresa, ela tá na casa de bilhão. E o OMI chegou nesse patamar muito rápido. E você conhecendo o sistema, você consegue entender por quê. Isso. Porque ele gera muito valor. Correto. Isso não é Aracaju, tá, pessoal? A OMIE Aracaju, ela é uma unidade franqueada da OMIE Nacional. Tá escondendo o jogo, pessoal. Ele tá escondendo o jogo. O que é que a gente, na verdade, foi que eu visualizei lá atrás. No início era pensar numa empresa, numa solução que emitisse nota fiscal, e aí nós identificamos todo o potencial daquela empresa no que não foi dito lá pelo seu CEO, que na época era o Marcelo Lombardo, que ainda é uma empresa dele, né? Que tem investimento de capital, né, fechado, tá? Então, o que é que a gente trouxe para Aracaju? Tudo que tem de melhor. Fechado. Fechado ainda. Fechado ainda. Ainda tá? não tá. Não abriu, não. Então, hoje a OMI, ela tem uma concentração aí em São Paulo, de unidades franqueadas, mas assim, já tem unidade franqueada em todos os estados da federação.
tá? Então, assim, o que é que a gente quis trazer? Pelo conhecimento que a gente tem no mercado sergipano, trazer essas soluções há 7 anos. E hoje a gente vem, né, plantando isso com os contadores que nós conhecemos, que nós visitamos, aqueles que entenderam a proposta. Muitos não entenderam e hoje pedem uma revisita, né? Então é aquela história, venda não é fácil. Você vai de porta em porta batendo, mostrando o ecossistema e a resposta era aquela: não, meu cliente não paga isso. Mas insistindo um pouco mais, Alexandre, como é que você vê a evolução da OMIE aí no mercado? O que é que você vê nas próximas... Toda semana vem novidade, tem atualização. Tá. Então toda semana a nossa equipe tem um café com produto, não só novidades da ferramenta, mas de tendências, tá? A gente tem encontros semestrais e reuniões online mensal. Mas o que eu vejo que vai, de uma certa forma, mudar o mercado é a reforma tributária. A reforma tributária vem com um processo da necessidade das empresas se organizem mais. Então, assim, não é nossa realidade. Muitas empresas desorganizadas, o cara solicita a OMIE e não roda, muitas vezes porque não tem um processo definido e precisa de ajuda de um consultor de processo. Depois, as pessoas, né, têm que se desenvolver cada vez mais e a nossa parte é com uma universidade corporativa para entender a nossa ferramenta. Mas ele também precisa buscar conhecimento. Então, assim, o ensino superior ele veio e ajudou bastante, tá? Mas as pessoas têm que cada vez mais buscar conhecimento, né? Sem entrar em questões políticas, né? Porque a gente não tem um viés político dentro do Expandir. Até porque política vai, política vem. O empreendedor ele precisa se adaptar e não importa. O cara que fica utilizando política como desculpa é porque não está preparado pelo mercado. Mas essa reforma tributária ela vai ser uma mudança muito grande. E se as empresas não abrirem os olhos agora, não é na hora que tiver a reforma, tem que ser agora, né? Vão quebrar. Saulo, vai muita gente quebrar. Como educador, né? Certo. A gente vem ouvindo especialistas, visões, né? Para alguns vão gerar oportunidades, para outros... O que que a gente entende disso? A espinha dorsal está pronta, tá? Existe uma reforma tributária que, né, vai ser tributado no fim. Então, o último evento que nós participamos em Maceió, a espinha dorsal está pronta. O que é que falta? O refino, o detalhamento, quais os produtos ou serviços que vão ter algum tipo de redução da alíquota, que a alíquota já foi definida, 26,5%, que vai acontecer quando? Começa agora, 2030, tem algo, 2026 já vai sair alguma coisa. Então, assim, eu não quero... Porque eu não, de uma certa forma, eu não sou um tributarista, mas a gente tem que entender para poder, né, conhecer. O que é que eu posso lhe dizer com relação às empresas? Primeiro, eles precisam se organizar. Se organizar como? Seu financeiro. Para, no mínimo, entender qual é o fluxo de caixa, porque na reforma tributária eu vou pagar para poder gerar crédito. Então, assim, falando em termos empresariais, esse é um ponto. Certo. Segundo, primeiro, fluxo de caixa. Uma empresa maior, planejamento tributário e financeiro. Então, assim, tem empresas hoje e relatos de palestrantes tributaristas, conversas que as empresas já estão pensando até para entender qual vai ser o cenário dela, qual vai ser a margem que ela vai trabalhar, porque você vai separar cada vez mais o produto e o serviço e o tributo que ele vai creditar ou não, isso depende do seu regime. Então, assim, tem que se estudar muito e entender em que cenário você vai estar. Então, a gente tem tempo agora, tem que se pensar agora, se planejar, né, fazer exercícios e construir sua linha de crescimento e de oportunidade. Eu vi muito pouco sobre isso, mas uma coisa que eu vi, Alexandre, é sobre uma questão de tributação em cadeia, né? Correto. Você consegue explicar ou explanar um pouco mais a gente sobre Vamos lá, vamos pro desafio, né? Vamos embora. Na verdade, o que acontece hoje? Você tem algo com relação ao produto. Serviço. Certo. Mesmo pensamento. Vai ser recolhido no fim. E não no início da cadeia. Vai ser sempre assim. É o famoso IVão, como alguns consultores falam, né? E como seria isso? Vai ser um imposto único. O que é que vai acontecer? Dependendo onde você vai ser inserido na cadeia, tá? Se você vai estar dentro da cadeia, vai pagar o seu imposto
para que alguém que esteja no fim da cadeia se acredite. Isso vai acabar numa empresa, no fim, ou no consumidor final, onde vai ter a descrição desse imposto, tá? Então, assim, tentei mostrar para você como é que é o processo. O que é que isso mostra? Primeiro, o fluxo de caixa. A empresa tem que ter caixa para poder bancar isso. E a responsabilização, se alguém na cadeia não fizer você não se acredita. Aí vem o segundo ponto que, assim, as palestras. Certo. O próprio mercado vai começar a exigir a nota. É porque... Se você não emitir a nota, você não tem crédito. Exatamente. Por exemplo, você vai ter uma triagem dos seus fornecedores. Você vai buscar fornecedores que emitam nota se você for empresa que se acredite deste imposto. Então, assim, tem muita coisa a se discutir, tá? Eu participei do último evento que teve aqui pela Associação Comercial, o pessoal da área política veio, mas assim, a coluna está pronta, a coluna vertebral está pronta. O que é que falta? Agora, os ajustes que até 2030... né? Por exemplo, vai deixar de ter a contribuição sobre o lucro líquido e outros impostos, vai ser um imposto único, né? Que alguns setores vão sofrer mais, vão ter um aumento na sua, né, taxa tributária e por diante, e outros vão buscar esses benefícios, né? E o pensamento é que vai, de uma certa forma, o mercado vai ajudar isso, tá? Então, a gente... acredita que tem muito trabalho. Então, muito trabalho para quem? Para os contadores, que vão ter que explicar isso de forma bem detalhada para os seus clientes, entender o cenário. Vai ter oportunidade para esses contadores, que vão trabalhar planejamento tributário, né? Vão pedir para que os clientes, de uma certa forma, se organizem mais e essas informações cheguem para que eles consigam analisar. O que eu posso falar para você como profissional da área de gestão do conhecimento, né? Você tem um dado, esse dado, você promove uma sequência lógica, que é a informação. Com informação, você gera conhecimento. E onde é que vem o dado? Da nota. Né? Para poder analisar. Então, assim, trabalhando esse exemplo, quem está fazendo análise tributários, os contadores, vai pegar o arquivo XML de alguns exercícios para entender como é que essa empresa trabalha hoje e trabalhar com relação aos cenários do futuro. Tá? Lógico, tem muito que aprender, tem muito que estudar, é algo que está começando. E eu não sou o profissional que vai lhe detalhar, tá? Eu conheço um pouco do processo. Quem vai dizer isso é o contador tributarista, né? Sim. Que vai começar a trabalhar os cenários. E assim, a gente observa que muitos já vêm fazendo isso, cobrando ou não, porque é mais um serviço que o contador presta. Sim. Né? Eu entendo que você não é profissional dessa área e que tem profissionais como tributarista, contadores, mas você concorda comigo que o OMIE vai ser uma baita de uma ferramenta? É a ferramenta que vai ajudar as empresas a entender esses cenários, concordo com você. Eu sou um fã, né? Eu já te falei isso. Isso. Você já presenciou, inclusive, reuniões, a gente tá ali, e eu falando do OMIE para as pessoas. Porque você usa a ferramenta. Você usa a ferramenta de uma certa forma quase que completa. E o OMIE... uma empresa pequena. Sim. Né? Hoje. Sim. Tendência. Sim. Eu sou um fã, né, do OMIE. Me fala um pouco mais da ferramenta, Alexandre. Ele tem 6 módulos. Isso. Né? Tem desde a parte de CRM, ou seja... gestão de vendas, gestão de clientes, na verdade, né? Entender seu cliente. Entender seu cliente. São os módulos básicos para qualquer operação de empresa, tá? São. CRM, se você quiser entender seu cliente, tá? Assim, tem clientes que usam, tem clientes que não usam. Mas faz muito sentido. Faz sentido, mas será que ele está naquele momento? Então, assim, o desafio é entender o momento do empresário. Muitas vezes a dor dele não é o cliente. Não é entender o cliente. A dor dele é entender o financeiro. Lembra que eu falei para você que uma das dores frequentes é entender o que é que eu tenho de fluxo de caixa, o que é que eu tenho de capital, o que é que eu tenho a pagar, o que eu tenho a receber. Alexandre, isso é básico. Básico como? Aí já vem as histórias, né? Eu faço isso num caderno de Libra. Então, a gente teve uma entrevista com o Givanildo, que faz tráfego pago, e ele relatou justamente isso, que o cara faz a gestão dos clientes num caderno. E quando uma vez perdeu o caderno, e foi um Deus nos acuda. E aí eu já faço aqui um adendo aqui. O pessoal que trabalha, que faz tráfego pago para as empresas. O OMIE,
né? E muitos deles utilizam outros CRMs. O homem já atenderia. Já atenderia. Porque ele Tá. consegue saber Correto. de onde o cliente veio, qual foi a motivação desse cliente. Uhum. Tem uma empresa aqui em Sergipe que integra com um cliente nosso, que é uma empresa de WhatsApp. Até conhecida aqui no estado. Sim, conheço. Já sei até Conhece? quem é, já Então, sei até quem é. Então, quer dizer, não está na plataforma da OMI, mas nós fizemos uma reunião a pedido de um cliente, mostramos o que a OMI entrega E ele já fez a integração. integração. E eu acho isso legal, porque você cria um desenvolvimento local, que é um dos objetivos que não está na OMI nacional, mas está na nossa unidade. Perfeito. Né? Por exemplo, cada vez mais, por que eu tenho que procurar um contador lá de fora do estado se eu tenho contadores habilitados aqui? Agora, né? Se aqui eu tenho um público menor de contadores, o cara vai buscar. Em Alagoas, na Bahia, em São Paulo, né? Exemplo, contador entrega a parte fiscal, pessoal e contábil. Os contratos normalmente são formatados nesse modelo. Hoje já entrega a parte financeira. Tem empresas que terceirizam isso, tá? O BPO, né? O BPO. As minhas 2 empresas são clientes de BPO há 7 anos. Quem é o financeiro? Era Alexandre, são empresas pequenas, tá? Hoje... Você desafogou esse gargalo aí em cima de você. Então, assim, quanto é a hora de Alexandre? Sim. Pra estar aqui conversando com você, pra estar fechando um negócio, Sim. tá? Então, eu tenho um profissional habilitado que faz isso. E a minha obrigação é autorizar pagamento no banco. E ainda ganho no meu contrato, eu sento com o contador todo mês para analisar em termos financeiros a minha empresa. A Alexandre conhece de finanças, deu aula em finanças na Estácio, né? Mas assim, eu tenho que ter a visão de uma pessoa que está no mercado, que isso é salutar. Você conhecer outras visões, até para você crescer. Alexandre, voltando àquele assunto, tá? Sobre os módulos do OMIE. São 6 módulos. Você tá falando do CRM, Isso. depois... Pronto, acabou a gente indo num caminho, né? Isso. E detalhando. O CRM, tá? Pelo que eu vejo, pelo que a gente acompanha os clientes, é um dos módulos menos usados, tá? Aí você tem... Mas ele é bem... Ele tem, mas assim, eu tenho que... Não é o nosso profissional, ele não entra buscando o CRM, ele vem por uma dor financeira. E aí a gente mostra um módulo de compras, estoque e produção. Certo. Tá? Que normalmente, se ele for empresa de serviço, ele só vai dar entrada na nota, porque a gente captura a nota. Perfeito. Tá? E a nota, tanto da parte de compras de produto, através, né, do CNPJ dele com certificado digital, como também do cadastro que ele tem na prefeitura. Tá? Pelo módulo de financeiro, através do serviço. Certo. Aí você tem produto, que é a emissão da nota de produto, Sim, para empresa de comércio. O módulo de serviço, e aí tem os diferenciais. Por exemplo, você pode ter um serviço, pode ter também gestão de contratos. A gente usa a gestão de contratos. Qual é a diferença? O contrato é um serviço recorrente. Perfeito. Tá? Então, muitas vezes o cliente tem 10 contratos e ele não quer gerenciar os contratos, ele quer duplicar o serviço. A gente mostra o serviço, ele faz automaticamente, sem precisar trabalhar no módulo de contrato. E é uma coisa linda aquele módulo de contrato. Viu? Chega no dia certo, você vai lá, um botão, pum! A gente diz que a mágica aconteceu. É exato, mas é... Qual é a mágica? Diga aí, você que é cliente, qual é a mágica? Não, meu amigo, ele vai lá, ele emite a nota, ele emite o boleto, manda pro cliente, fica tudo bonitinho lá. Isso aí. Sem coisa precisar em papel, guardado, né? Você pode ter anexos também. Documentado. Não, os anexos eu uso direto, isso aí. Porque tá lá tudo documentado. Então veja, você criou um processo todo digital. Sim. Ainda tem, mas eu posso copiar isso no e-mail? Ele já manda o e-mail. Mas eu quero mandar no WhatsApp. Não, você pode, é só você ter esse arquivo, você baixa e manda no WhatsApp. Então assim, entendeu que o processo do cliente eu não preciso mudar? Perfeito. Né? Mas assim, tem um sonho. Qual é o sonho? 2 cliques, funciona. Você conhece alguma ferramenta com 2 cliques que você faz alguma coisa? Não. Conheço uma. Pessoal do Windows, né? 2 cliques, abre, fecha. Então, assim, é o futuro, tá? É uma ferramenta que você, né, guarda seu material de sua empresa, tem relatórios personalizados sem custo nenhum. E o melhor, a gente ajuda a quem mais entende a sua empresa a sentar com você e pensar a sua empresa. Olha o desafio que eu tenho, né? Dizer que eu digo aos jovens que a contabilidade é uma das profissões do futuro. Ok? Tem várias profissões do futuro e a contabilidade é um dos futuros, que muitos não pensam assim. É. Né? Então, assim... Mas eu concordo com você.
A contabilidade ela tem muito que evoluir. Correto. E muito evoluir buscando essas inovações, como o OMIE e outros sistemas que facilitam a gestão contábil, facilita você fazer os processos para o seu cliente, né? E a OMIE é uma delas. Inclusive, você não falou aqui, você falou dos módulos aí. Tô terminando os módulos. Vai lá, o melhor de todos, vai. Produto, né? Financeiro. É o carro-chefe, porque o que acontece? Daí que vem a dor, e aí eu tenho integração com os bancos, integração de ele receber todas as informações em 4 momentos do dia, se não tem integração 100% parcial, a gente depende muito dos bancos, desse processo, e vem evoluindo, graças à concorrência do banco digital. O banco digital vem puxando isso, os bancos tradicionais, eles vêm pensando cada vez mais em abrir e trabalhar integrações. As fintechs é um mundo sem volta. Isso. Então, assim, é um cenário que tem. E o último módulo, que é a cereja do bolo, né? Já que eu tenho um objetivo, né, que trazer a empresa para o nosso ecossistema junto com o seu contador, o módulo contador, né? Onde no sistema OMIE da empresa, o contador parametriza as informações da forma que ele quer receber para o software contábil dele. O centro de custo, no caso. Se ele quiser trazer só as informações do financeiro, de todas as... Ele não precisa buscar as informações em outro lugar. Essa é a grande vantagem. Buscou. Ele já deixa parametrizado, né? Integração contábil, já traz da forma que ele quer, com o plano de contas dele, para o plano de contas financeiro do cliente e o plano de contas contábil. Essa integração automática, e aí ele faz a informação, né, fiscal, contábil, e devolve até a DAS, se for o caso do Simples, para o cliente, e trava. Para quê? Para que o empresário não faça coisa errada. Então, veja, uma educação. No Brasil acontece isso, eu pensei que só era na Índia. O cara, né, volta lá 2 meses e faz uma movimentação, o sistema trava isso, né? Então é aquela história. Muitos clientes, não, mas eu posso voltar. Não, veja, você emitiu uma nota já. Essa nota aqui, você não tem como voltar. Em alguns casos, você pode substituir a nota, né? Mas assim... tem um tempo para isso também, né? Isso. Então, assim, tem coisas que o empresário... O contador não vai ficar ali todo dia travando o seu sistema. Quando virar o mês, pô, você teve um tempo para resolver isso aí. Você não resolveu porque não quis. Então, assim, trava por uma questão de segurança. E digo para vocês, muitos sistemas não travam, né? E outra coisa, tá tudo ali transparente, gerando relatório e por diante, tá? Então, assim, essa é a cereja do bolo, né? É você trazer, eu acho que a grande sacada da OMIE é trazer o profissional contábil ou o consultor, porque muitas vezes a empresa precisa crescer, né? Próximo para a realidade do empresário. Porque quem mais conhece o negócio é o empresário. Só que ele não consegue transformar isso em números. Ele tem um sonho. Como é que está esse sonho? Então eu vou dizer para ele, ó, hoje sua empresa está aqui, você pode sonhar desta forma, entendeu? A oportunidade que a contabilidade tem junto, se ele for contador, consultor. E eu ouso dizer que o empresário que tem essa visão de traduzir em números e tem isso com facilidade, as suas mãos ali, é um dormir mais tranquilo, né? É um botar a cabeça no travesseiro e ter um sono tranquilo. Desde que porque você... ele tem a visão de futuro. Ele consegue, inclusive, projetar isso. É maravilhoso. Não é um sono tão tranquilo, porque a gente sabe que empreender no Brasil não é algo fácil. Não. As regras mudam, mas concordo com você. Sim. Não estou desqualificando você me diz, não, tá? Mas, assim, a gente sabe o dia a dia dos empreendedores no Brasil, dos empresários, né? As mudanças que acontecem, a busca do cliente, a fidelização do cliente. Eu falo dormir tranquilo, Alexandre, porque, assim, tudo que você consegue prever, você consegue modificar também. Correto. Se você sabe que lá na frente você vai aumentar os seus custos, você precisa atrair mais clientes. Você precisa pensar no CAC, no custo de aquisição do cliente. Okay. Como eu vou fazer isso? Traga o cara, né? Ou até mesmo trabalhar o LTV do cliente. Pô, eu já tenho um cliente dentro da minha plataforma, eu conheço o meu cliente. Como é que eu aumento, né, o valor que o cliente deixa aqui? Quais novos produtos eu posso trazer para o meu cliente comprar?
Então, quando você consegue ter previsão, você, você consegue modificar. Correto. E cada vez mais buscar diferenciais, né? A semana Perfeito. passada ele estava em Maceió, trabalhando com um cliente, tivemos num evento de um cliente nosso, e uma coisa que ele perguntou, qual o diferencial da sua empresa? Tá? Ah, meu atendimento. Atendimento não é diferencial. Aí o outro falou honestidade. Honestidade é básico. Então, qual o diferencial? E assim, uma coisa que é marcante, o diferencial dele, ele entrega um produto, né? Ou entrega um novo serviço sem custo. Olha Sim. o exemplo do BPO. Qual o Sim, diferencial do contador? Não, eu posso lhe oferecer um BPO. Faz sentido? Interessa a você? Então eu vou lhe dar 60 dias, 2 meses de degustação. Agora você tem que seguir isso, isso e isso. E eu vou sentar com você e lhe explicar. Com 60 dias você vai me dizer se faz sentido ou não. Entendeu? É até o diferencial. É o sonho do contador. E muitas vezes os contabilistas não conseguem materializar isso. Porque, cara, o cara que sai da faculdade de contabilidade, estudou ali 5 anos, 4 anos, né? 4 anos, saiu da faculdade. Eu acho que ele tem esse sonho. Certo. De ser consultivo, de trazer o cliente para perto, de gerar valor. Porque um contador consultor que faz esse trabalho com o cliente, que cliente deixaria ele? Isso Por aí. preço deixaria? Não. Lógico que não. Você entrega serviço. Você entrega serviço, você entrega Entrega valor. resultado. Valor. Você entrega valor, exatamente. Então, assim, não é preço, eu entrego valor. Então, muitas vezes, aquela história, né? Quando eu comecei há 7 anos, Alexandre, meu cliente não paga. Você tem certeza? Como é que você está trabalhando com o seu cliente? Quando é que você sentou com o seu cliente a última vez? Então, assim, são reflexões que a gente que vem do mercado, né? E que tem, na verdade, a vantagem de trabalhar na academia é porque os casos dos alunos, né? Então, você conhece alguns cenários, né? E a gente ouve um negócio desse e diz, entendi. É você que não está preparado para esse momento. Um dia, você vai lembrar de mim ou em um outro evento, você vai dizer, rapaz, aquela conversa que você me falou, vamos conversar novamente? Bora tomar um café novamente? Isso mesmo. Entendeu? Então, assim, nosso objetivo hoje é trabalhar para que esse profissional consiga fazer uma relação de 100 para 1. Imagine, é um desafio. É um desafio, é grande. Né? Hoje, só para você ter ideia, em média aqui em Sergipe, e nacionalmente, aqui em Sergipe, né, no Nordeste, é de 40 a 80 clientes uma contabilidade. A pergunta é, eu preciso ter uma estrutura para fazer isso? Eu consigo fazer com menos recursos ou com recursos mais qualificados? Então, eu posso ter uma mão de obra menor, mas eu tenho que ter um aparato tecnológico maior. Né? Inclusive, vou entregar aqui um valor para vocês aqui, que o Alexandre ainda não falou. Mas para quem está começando, e eu acho muito bacana essas iniciativas das empresas, Alexandre. O OMIE, ele tem um OMIE Fit. Para quem está iniciando ali, não quer, não pode ainda, muitas vezes tem um custo, né? Mais um custo operacional na sua empresa. O OMIE, ele entrega de graça o sistema, que é o OMIE Fit. Tem uma regra para isso. Esse OMIE Fit é habilitado por um contador parceiro. Então, hoje, se você for na plataforma da OMI, eu quero Fit. Não. O seu contador tem que ser parceiro da OMI, tem que estar no nosso ecossistema, entender o propósito para que você entre como Fit e comece. Mais um valor para o contador. Correto. Porque o contador ele pode oferecer a seus clientes ali e já colocar ele ali na educação. Né? A gente está falando aqui de OMIE, tá? Hoje eu entrego 4 soluções para os contadores. 4 soluções para o mercado contábil. Tá? Só para você ter ideia, há 7 anos, né, eu participei de um evento e eu tinha escrito um artigo, bem da academia, falando tecnologias para escritórios contábeis, né? Se eu não me engano, na época, nós levantamos, assim, o escritório em média tinha 12 a 13 ferramentas, né, tecnológicas para o seu dia a dia. Já tem muita coisa, tá? Acho que foi o que? Tem 2 anos, mais ou menos, eu fui para um evento do CRC e era um dos escritórios, clientes nossos, falando lá do exemplo, né? E teve as discussões, o que tem que fazer, e ele pintando tecnologia, você tem que fazer isso, não dá para fazer no braço, né? Você precisa ter um software contábil, você tem que ter isso, aquilo, outro, tá? Mostrando isso aos jovens que estavam entrando. Eu só fiz uma pergunta para ele. No seu escritório, quantas ferramentas tecnológicas você tem? Eu tinha mapeado 12 ou 13. Ele me verbalizou 21.
Nossa. 21 a 2 anos atrás. E hoje, cada vez mais. Cada vez mais. Você tem que ver, né, aquela. Então, por exemplo, um caso que eu vi recentemente, um contador que disse, não, o DAS para entregar para as empresas, antes do meu colaborador entregar, tem que ser entregue para mim para eu conferir. A lógica disso. Ele vem fazendo isso. E assim, a hora dele é cara para fazer isso. E assim, tem necessidade disso? Né? Será que o trabalhador, o colaborador vai errar ou só se... Veja, você tem tecnologia para que isso não seja necessário. Mas assim, você ouve isso no mercado ainda, né? Então, é aquela história. Antes de mandar o e-mail, manda para mim que eu mando para o cliente. Deixa eu fazer Não justifica, né? Não justifica. No mercado de hoje. Vou fazer uma pergunta, Alexandre, que fico um pouco curioso, né? Falando agora de expandir. Como o expandir ajudou Alexandre, a Omie, a ter ainda mais autoridade de mercado? Vê só, primeiro, a gente sempre tá junto dos bons, Sim. das referências. Então aqui eu tenho contadores parceiros que estão no Expandir, lógico, a regra cada um em um dia. Eu tenho consultores parceiros e eu tenho clientes. Tem vezes que uma empresa chega aqui, eu já conheço, você é da Omie, Alexandre, pá. Então assim... Estreito relacionamento. Relacionamento. Então assim, o Expandir, ele vem com a proposta, como você falou do guarda-chuva, né? De você criar relacionamento entre empresas. Então assim... Nós já plantamos aqui até eventos entre empresas, né, que têm algo a ver, convidando outras empresas, tá? A gente fez o evento do café há um tempo atrás. Sim. Né? E assim, eu convidei os contadores para ter a experiência de um café diferente. Sim. Que o café não é usado com açúcar. Eu tomo café sem açúcar há muitos anos. E eu tomo café especial. Então, olha aí o relacionamento que eu criei. Né? E o que é que eu quis plantar? Primeiro, mostrar que meu cliente, meu parceiro, ele é diferente, ele é especial, ele é tratado com valor. Por isso, eu estou apresentando para ele uma empresa que trabalha com café especial, para que ele entregue isso para os seus clientes. Olha aí. Então, aquela história, qual é o seu diferencial? Eu tenho um café que eu ofereço a você e não é qualquer café, é um café especial, porque todo cliente que dá a minha contabilidade é especial. Foi essa a proposta que a gente fez o ano passado, né? E aí vai. A gente cada ano vem inovando e buscando mostrar valor, que assim, ser parceiro homem, além de tudo que a gente já comentou aqui, tem um toque da nossa regionalidade, tá? Sim. O ano passado nós fizemos um evento com 30 contadores parceiros, levamos para conhecer uma cervejaria cervejaria artesanal premiada aqui, tá? Sim. Conhecida aqui em Aracaju, mas foi um desafio. E trouxemos uma pessoa de referência nacional para falar um pouquinho da experiência da contabilidade de forma descontraída. Que bom. Eu tava lá. E aí? Bom, né? Não, uma experiência. Foi fantástico. Então, assim, não foi nada técnico. Foi o quê? Olha, duas conversas de 40 minutos. Falando sobre como é que tá o escritório dele, tá? Nessa tendência. E falando alguns caminhos que você possa adotar todos ou alguns. E na saída, né, o André, da cervejaria lá, comentando, né, e degustando 3 cervejas especiais. E o Expandir em relação à captação de cliente para o Omie, como é que tem sido? Veja, como eu falo para você, como é que a Omie busca clientes? Primeiro, o contador, que é o nosso objetivo. Hoje, como é que vem mais? O cliente que indica o cliente. E o terceiro, o Expandir. O empresário que está aqui, que fala, tem uma empresa que eu conheço, que eu fui lá, que eu visitei. Então, hoje... Ele já consegue enxergar isso. Como isso. um parceiro, um diferencial. Com as apresentações. As apresentações. Pô, isso é muito bacana de se ouvir. Porque, assim como o Expandir, né, o Expandir ele quer modificar como o empresário se enxerga, como o empresário faz negócio, como o empresário enxerga a empresa dele, né? Eu acredito que o Omie também. Ele tem esse viés. Né? E aí a gente, não tem como a gente estar separado, né, meu amigo? Correto. A gente tem que sempre estar junto. Não é isso? Alexandre, pra gente finalizar, a gente tá aqui se encaminhando pro final. E eu queria que você deixasse uma mensagem, tá? Uma mensagem para os nossos ouvintes, né? Para os nossos telespectadores. Lembrando, pessoal, nós estamos no YouTube e estamos nas principais plataformas de podcast. Acompanhe o Expandir,
Porque assim como o Alexandre, nós temos cada semana um profissional que traz aqui insights valiosos para você, empresário, para que você melhore, para que você performe, para que tenha mais resultado. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, sai um novo episódio. E eu esqueci, a conversa foi tão boa que era para ter falado lá no início. Eu acabei esquecendo, mas estou falando agora no final, não tem problema nenhum. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para o pessoal. Ok, a mensagem é o seguinte: saia da planilha. Saia do Tilibra, caderno Tilibra, você lembra dessa? Desplanilhe-se. É essa mensagem que a OMI deixa para o empreendedor, tá? Só assim você vai ter tempo para jogar tênis, Oi. lutar jiu-jitsu, né? E ter mais qualidade de vida com a sua família, né? Então, essa é a mensagem. A OMI, ela vem para destravar a sua empresa crescer, né? Lógico, aliado das pessoas, né? Não só o contador, o consultor, profissionais cada vez mais qualificados. Por isso que a gente tem um C. Então, veja, é um ecossistema, né? Eu entrego uma ferramenta, mas eu entrego para você o quê? Um ecossistema onde você, colaborador, vai aprender mais na empresa, vai crescer na empresa, porque a empresa vai crescer. Essa é a grande mensagem. Mas começa, saia da planilha e saia do papel. Com certeza. Ô Alexandre, para que o pessoal possa te encontrar, a pessoa que sentiu agora uma dor e disse assim, preciso trocar meu sistema, e muitas pessoas, elas se seguram em um sistema ruim, com medo de mudança. Da mudança. Isso. E aí eu posso falar para você, a OMIE, ela vai resolver o seu problema. Inclusive, né, tem condições, e o Alexandre vai poder avaliar a sua empresa e entender se pode fazer, inclusive, essa migração dos dados. Geralmente pode, sem que você tenha uma dor maior. E você não precisa sofrer, você tem a OMIE. Mas para que o pessoal possa te encontrar, Alexandre, como é que ela lhe encontra? Rede social, isso aí. Telefone. Passa seu telefone, passa aqui, que o Jaciuque vai colocar aqui embaixo para você, tá, poder encontrar esse cidadão que vai resolver as questões, vai desplanilhar a sua empresa. Isso aí, a gente, na verdade, não só o Alexandre, mas toda a nossa equipe de executivos, tá? A gente tem executivo com mais de 5 anos, a gente tem 7 anos de empresa. Quando aperta, eu ligo logo pra Jonathan. Jonathan me resolve. Diz que é da família, não sei qual o parentesco aí de sangue, mas assim, não, ele é meu sócio hoje na empresa, a gente brinca, porque é uma pessoa que cresceu, eu conheço a evolução de Jonathan, foi meu aluno na faculdade. Né? Então, assim, eu poderia dizer que é seu filho adotivo, viu? Pois é, por aí. Ele tem que aprender a jogar tênis para poder apanhar um pouquinho do papai aqui, né? Mas, assim, a gente tem o Instagram, franquia OMIE Aracaju, certo. Tá? Temos também o 7930420919, que é o WhatsApp institucional, e top, pode ligar diretamente para mim pelo 799-9986-6545 para a gente marcar um café. Seja na nossa sede ou em qualquer local, né, que tenha um bom café especial. E anota esse último número aí, fica a dica, viu? Que esse homem aqui vai trazer vários insights para você, vai dar uma consultoria quase empresarial lá para você. Isso aí, amigo. Bota algumas reflexões na cabeça do empresário. Sim. E assim, tem alguns profissionais dentro do Expandir que podem lhe ajudar também. Perfeito. Eu entrego a ferramenta. Mas assim, não dá pra gente fazer tudo, né? Tem profissionais cada vez mais qualificados aqui no nosso mercado. Pessoal, tivemos hoje aqui com essa fera, beleza? Ficou curto, o episódio ficou um pouco curto, Alexandre. Vamos já marcar o próximo, porque com certeza a gente tem muito aqui o que falar, tá bom? Queria te agradecer, obrigado. Eu também que agradeço, né? Como um profissional da área do conhecimento, eu adoro, né? Dizem que é o recurso que quanto mais você usa, que é o conhecimento, mais ele se renova, ele não se desgasta, né? Então a gente vem cada vez mais aprendendo. Essa do DAS foi nova, do cliente, né? Toda hora a gente vem aprendendo cada vez mais, mesmo tendo a experiência, mas assim, o mundo tá cada vez mais em novidades, tá? Então, venha, vamos tomar um café, vamos participar das reuniões de Expandir, para que conheça cada vez mais informações e de novos empresários, né, e de oportunidades de negócio. Nosso mercado precisa. Show de bola, pessoal! Pois é, só lembrando vocês, o Expandir acontece, tá? Aqui em Aracaju, temos quartas, quintas e sextas-feiras,
somos nossos grupos e estamos fazendo abertura agora de mais um novo grupo na terça-feira. Se você quiser falar com esse rapaz aqui, você inclusive está convidado a vir no grupo de sexta-feira. Só entre em contato com a gente para que a gente possa mandar o link de inscrição para você e você vai poder tomar um café da manhã aqui com o Alexandre Matos, beleza? E nunca se esqueça, por favor, inscreva-se, ative o sininho e acompanhe todas as quartas-feiras às 20 horas um novo episódio do Expandicast.